Para o ministro Luiz Roberto Barroso, estamos lidando com uma corrupção sistêmica, endêmica, que vem de muito longe e foi se aprofundando. A insegurança jurídica no Brasil é um dos maiores reflexos da corrupção, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso. Para um magistrado, a delação da Odebrecht, que levou à prisão 400 políticos de 26 partidos, e a colaboração premiada da JBS, que envolveu 1.829 autoridades públicas e 28 legendas, provam a necessidade de uma reforma política nacional. Estamos lidando com uma corrupção sistêmica, endêmica, que vem de muito longe e foi se aprofundando ao ponto de se criarem esquemas profissionais de arrecadação e distribuição que envolviam agentes públicos, agentes privados, empresas estatais, empresas privadas, partidos políticos, e membros do Congresso Nacional. Foi um fenômeno que se irradiou de uma maneira muito abrangente. É impossível não sentir vergonha do Brasil, disse ontem, durante o Fórum Hack, promovido pelo Grupo Hack. Mas, para Barroso, o país do golpe, que já se recuperou de momentos políticos críticos e instabilidade monetária, será capaz de retomar as rédeas. O Brasil vive um momento difícil. Sem perder o realismo, precisamos encarar esse momento como de transformação. Uma das grandes conquistas que tivemos nos últimos 30 anos de democracia foi a estabilidade institucional que foi mantida mesmo depois de escândalos como o Mensalão, a Operação Lava Jato e a saída recente de 2 presidentes. Se ainda estamos de pé, é porque superamos, afirmou. Segundo o ministro, uma das medidas para a recuperação do país é resolver questões como a judicialização excessiva e o uso abusivo de medidas provisórias. A medida provisória só deveria ser utilizada para matéria de urgência e relevância. Tem medida provisória até para dar nome de rua. Houve abuso, disse. O que é preciso se fazer é recolocar a política de boa qualidade no centro das grandes decisões nacionais, disse. As mesmas pessoas que reclamam do excesso de judicialização, quando algo dá errado, dizem que o Supremo tem que fazer algo, enfatizou. Tão importante quanto, segundo ele, são necessários novos debates democráticos, justa distribuição de renda e investimento na educação pública. Vivemos em um país que gasta 54% do seu orçamento com previdência e 20% com saúde e educação. Ou mudamos essa cultura ou a atual geração não tem futuro. Um grande problema do país é a falta de investimentos na primeira infância. Hoje existe uma enorme evasão no ensino médio, que é consequência da falta de investimentos nesse primeiro momento, afirmou. Para Barroso, é inadmissível que o Brasil ainda viva falta de saneamento básico e problemas graves de mobilidade urbana. O magistrado falou ainda das reformas estruturais que o país precisa. Com o envelhecimento da população, daqui a 15 anos teremos 2 pessoas trabalhando para cada uma aposentada. Na atual circunstância, a conta não fecha. Além da previdência social, segundo ele, precisam de mudanças às áreas tributária e trabalhista. Hoje existe um excesso de casos judiciais, uma realidade que não pode continuar. No Brasil, há 5 milhões de ações trabalhistas por ano e 77 mil na França, falou. Barroso disse ainda ser a favor da justiça do trabalho. Precisamos preservar direitos fundamentais como salário, férias, repouso e segurança, completou. Investimentos. O ministro falou ainda que, para a retomada dos investimentos no país, seria ideal uma unificação de tributos como IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O Brasil é o país que mais tributa o consumo. Metade do recurso arrecadado vem dos impostos. Isso aconteceu com o cigarro, por exemplo. O produto foi tão taxado que acabou incentivando o contrabando, que já representa 40% das vendas, explicou. Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação ABCF, foram comercializados, no primeiro semestre deste ano, 8,7 bilhões de cigarros legalizados e 6,8 bilhões de unidades que não pagaram impostos. Com isso, o governo estadual deixou de arrecadar 1,6 bilhão de reais. O ministro falou ainda das condenações em segunda instância. Para ele, o direito de defesa deve ser respeitado,
mas não pode significar que o processo não chegue ao fim. É preciso respeitar a Constituição e o direito de defesa, mas respeitar o direito de defesa não significa que o processo não acaba nunca. Respeitar o direito de defesa é dar direito de contestar a ação, produzir provas no momento adequado e ter uma segunda instância. Fora isso, deixa de ser direito de defesa e passa a ser uma pretensão de impunidade, contestou. A fotografia é ruim, mas o filme é bom. Precisamos apenas retomar o caminho que perdemos, concluiu. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha, acione o sininho e se inscreva no canal. Abraços a todos, e que Deus abençoe.